Fala galera, tudo bom? Novamente, professor Miguel, voltei, ok? Galera, seguinte, agora eu vou trazer uma outra dica diferente para vocês, já que a gente já estava falando de dicas para vírgula no período simples, né? Dicas para a interpretação de texto em função do ordenamento das palavras e da substancialidade dessas palavras, tá? É interessante agora que eu venha com uma outra peculiaridade que geralmente é muito recorrente, tá? Nós não sabermos empregar, que no caso é o uso da vírgula, tá? Em períodos compostos regidos por conjunção coordenativa aditiva. Olha só o tamanho disso. Conjunção coordenativa aditiva é o quê? Quando a gente usa e. Eu não sei e ele também não sabe. E ele, né? É a conjunção aditiva. Só que a gente nunca sabe quando colocar vírgula antes dessa conjunção. Não é mesmo? Maravilha. Olha só, vamos pensar aqui junto, Como que isso seria efetivo na minha abordagem textual? Onde eu uso tantas conjunções aditivas? Onde eu tenho que deixar os elementos paralelos no texto de forma aditiva quando eu quero escrever? Quando você pensa em dissertar, escrever a sua redação argumentativa, você vai colocar aquilo no teu terceiro período, tá? No terceiro período, ou seja, no período do projeto de texto, onde você coloca o argumento 1 e o argumento número 2, não é isso? Pois é, lá você coloca o argumento 1 e coloca uma adição para o argumento 2, ou coloca o argumento 1 e coloca uma conexão de causa e consequência, não é? Beleza, mas aqui a gente vai tomar como prioridade reconhecer as potencialidades da vírgula da vírgula antes da conjunção coordenativa e, ok? Beleza? Vamos lá? Vamos aqui para a mesinha, vamos lá. Gente, aqui eu coloquei parte de um parágrafo pra gente, olha só. Parte desse parágrafo tá faltando ainda no outro período que vinha antes, tá? Porque eu achei que não ia ser essencial a gente levar em consideração isso aqui. Vamos fazer uma análise aqui sem essa parte dessa comparação que ele teria feito aqui no nosso parágrafo. E vamos fazer uma análise aqui do terceiro período, que é o que a gente queria. Isso aqui é um parágrafo de dissertação. Olha só. Em consonância com a realidade apresentada, era uma comparação que ele fazia aqui em função de um caso associado à manipulação mental. Em consonância com a realidade apresentada, está de muitos cidadãos, já que o estigma associado à manipulação mental na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Vamos interpretar o que ele quis dizer aqui, né? Em comparação à realidade que ele mostrou, né? Ele fala aqui pra gente: está a de muitos cidadãos, já que o estigma associado à manipulação mental, né, na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. O que é isso? Isso aqui, galera, isso aqui é a nossa tese, beleza? Ele falou que existe um problema para ser solucionado. A nossa tese é o quê? É justamente a gente levar em consideração a ideia de que a gente tem um problema a resolver, né? A manipulação mental é um problema para que ele seja resolvido, certo? Olha só, e ele vem aqui para o próximo período. Por que eu estou lendo esse último período aqui? É só pela conexão de ideias da palavra isso. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Isso ocorre em função da negligência governamental nesse âmbito e pela discriminação de classes sociais menos elitizadas por parcela da população verde e amarela. Maravilha? Maravilha. Ele deu dois argumentos. Ó. Isso ocorre em função da negligência governamental, argumento número 1, certo? Para poder justificar a tese dele nesse âmbito, e pela discriminação de classes sociais menos elitizadas, tá? E a discriminação aqui, ó, vai ser o nosso argumento número 2. Maravilha, não é isso? É isso. Agora, Miguel, me diz aí, como que eu sei que eu colocaria a vírgula aí antes desse e? Galera, o primeiro caso de vírgula, tá? O primeiro caso da vírgula antes do e é entender se você terá sujeitos iguais. Olha só, como assim sujeitos iguais, Miguel? O referente ele vai ser o mesmo sempre nas duas orações? Porque são duas orações coordenadas aqui, ó. Olha só. Isso ocorre em função da negligência governamental e isso ocorre, olha a elipse que ele tem aqui. Ele marcou o apagamento para não ficar repetitivo. E isso ocorre, novamente, né? Pela discriminação de classes sociais menos elitizadas. O referente é o mesmo? O referente é o isso. O que é o isso? É a manipulação mental. A manipulação mental, olha só como é que eu coloquei aqui embaixo para vocês. A manipulação mental, ou seja, o estigma associado à manipulação mental,
né? Ocorre, tá vendo o que ele viria, como é que ele estaria? Em função da negligência governamental, né? E aí, se fosse esse o caso, eu estaria repetindo aqui, né? O mesmo referente. O mesmo referente é o estigma associado à manipulação mental. Então, se você tem referentes iguais, você não vai colocar vírgula, beleza? Antes do E. Se o referente é igual, você não coloca vírgula. Mas, se são sujeitos diferentes de um lado a outro, você vai colocar vírgula. Olha só o exemplo que eu coloquei. O estigma associado à manipulação mental ocorre em função da negligência governamental. E a falta de estrutura educacional básica reforça, tá? Reforça tais problemáticas. Tem dois sujeitos diferentes. Então, você precisa da vírgula para poder separar os teus períodos. Beleza? Isso você muito utiliza no seu projeto de texto. Você muito utiliza no seu argumento 1 e no seu argumento número 2, quando você está somatizando os elementos, ok? Vamos ver outro caso, galera, mas não é um caso que é tão recorrente na prova em si, porque a gente não usa nesse momento de argumentação desse terceiro período, esses outros casos aqui, mas eles podem ocorrer e caso ocorram, vocês precisam saber. Olha só, eu coloquei uma frase aqui do Drummond, tá? Que ele vai colocar aqui pra gente da seguinte maneira. Tá, inclusive, modificada, tá? Porque aqui eu mudei esse item aqui, essa palavrinha. As pessoas jogavam verde para colher maduro e sabiam com quantos paus se faz uma canoa. Ok? Frase do Drummond. Maravilha? Por que ele usou essa vírgula aqui? Agora eu pergunto a vocês, por que ele usou? Não deveria ter usado, né? Por quê? Porque quem sabiam? As pessoas sabiam. Não é isso? Se as pessoas sabiam, o referente é o mesmo. Galera, olha só. Tem uma relação de sentido aqui que foge ao pragmatismo da sintaxe, tá? Ou seja, o fato do referente ser o mesmo aqui não vai influenciar. O que acontece aqui, na verdade, é uma diferença de sentido. Está acima da sintaxe, está na semântica, tá bom? Olha só, as pessoas jogavam verde para colher maduro e então sabiam com quantos paus se faz uma canoa. Tem uma relação de conclusão. Tem uma ideia de conclusão. Beleza? Ele está concluindo o pensamento. As pessoas jogavam verde para colher maduro e sabiam com quantos paus se faz uma canoa. Então, tem uma relação de ideia conclusiva. Olha só, galera. Então, vamos para o próximo exemplo aqui. O que acontece? Aqui, a gente tem uma outra situação, mas é outra situação de sentido. Faz frio e não choveu. Faz frio, mas não choveu. Agora, esse aqui, ele vai trazer para a gente uma relação de oposição de ideias, de pensamentos. Faz frio, mas não choveu, né? É uma quebra de expectativa, de momento aqui que ele vai ter em função da oposição, tá bom? Então, esse aqui, ele pode funcionar também como oposição de ideias. Tá? Recapitulando, olha só. Primeiro uso da regra de vírgula do E, tá? Antes do E, é que ele será útil para você dentro da sua redação, dentro lá do uso da estrutura da tua redação, da competência número 1, no fato de você colocar ou não a vírgula antes do E no teu período de argumentação do projeto de texto, não é? Você vai fazer o teu projeto de texto, argumento número 1, argumento número 2, quando coloca ou não a vírgula? Quando você tiver dois sujeitos diferentes. Ou seja, lembrem-se, vocês precisam sempre manter conexão de ideias. Os sujeitos eles podem ser diferentes, mas a conexão de ideias ela tem que estar ligada sempre, para você não perder o fluxo de ideias na sua argumentação. Olha só, quando eu escrevi esse aqui de baixo, eu mantive o fluxo de ideias conectado. Ó, o estigma associado à manipulação mental ocorre em função da negligência governamental e a falta de estrutura educacional básica reforça tais problemáticas. O que acontece? Olha só. Ele fala aqui que o estigma da manipulação mental ocorre em função da negligência, ou seja, o Estado é negligente, certo?
O fato de existir manipulação, porque o Estado é negligente, ele não oferta, né, estrutura básica. Olha aqui a estrutura básica, educacional. Tá vendo? O fato do Estado ser negligente, ele faz com que vocês não tenham acesso ao conhecimento. E a falta de estrutura básica é proporcionada também em função dessa negligência. Olha como é que você está somatizando as ideias aqui. Tá vendo? Agora, não faça uma coisa sem pés nem cabeça. Não pode colocar argumento 1 e um argumento 2 aqui completamente mirabolante. Beleza? Aí você está ocorrendo em quê? Olha a dica aí. Quer manter as suas ideias bem conexas? Estudem paralelismos. Tá? Mas isso aqui vai ficar com uma dica para outros vídeos, tá bom? E outras situações. Beleza? Galera, o paralelismo aí, ó, porque eu tinha acabado de falar para vocês, ele é uma dica muito interessante para você conseguir entender como você vai manter o fluxo de ideias, tá? Sempre acionado. O paralelismo é uma das áreas de estudo da semântica, tá bom? Já adiantando para uma próxima oportunidade, você deve estudá-lo. Por quê? Porque existem paralelismos sintáticos, morfológicos e semânticos, beleza? Isso quer dizer o quê? Que para que a gente consiga ter o objetivo da nossa redação, que é o objetivo da comunicação, a gente precisa chegar ao ápice da semântica, que é conseguir transferir as ideias de melhor maneira possível, certo? Galera, precisando de qualquer coisa, sempre ao dispor.